Havia um tempo em que o povo andava em ruínas. A terra, antes fértil, gemia sob os rastros de uma praga que consumia tudo. Silêncio nos campos, lágrimas nos altares e um céu que parecia não responder. Foi nesse cenário de perda e desespero que um homem se levantou com uma mensagem tão ousada quanto inesperada. Ele não prometeu apenas colheitas ou dias melhores. Ele falou de um derramamento. Algo que viria não sobre reis ou sacerdotes, mas sobre todos. Homens, mulheres, velhos, jovens, até servos. Quem era esse profeta? E o que havia por trás de suas palavras, que séculos depois ainda ardem nos corações como uma promessa viva? Se você também sente que essa antiga promessa ainda pulsa como um chamado nos nossos dias, já se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa que o Espírito ainda quer revelar e a gente vai desvendar isso juntos, passo a passo. O profeta Joel surge em meio a uma comunidade devastada, sob o peso da seca, da praga de gafanhotos e do desespero coletivo. Seu clamor não vem de uma cátedra distante, mas de um contexto profundamente humano. Um povo que perdeu suas colheitas, que já quase esqueceu do verde e do som da esperança. O texto nos faz ouvir essa voz como quem desperta de uma noite escura e, num sussurro consciente, convida ao arrependimento que transforma mais que o exterior, transforma o coração. É impressionante perceber como uma mensagem com milênios de idade continua viva e capaz de tocar nossos corações hoje, convidando-nos a enxergar nossas próprias secas e buscar renovação. Joel se mostra atento ao poder da linguagem para mover corações. Ele não apenas anuncia julgamento, mas lança mão de imagens poderosas para convocar a vida. Quando fala do espírito de louvor surgindo no meio daquelas cinzas, sentimos vibrar uma esperança que insiste em renascer, mesmo no solo mais seco. Esse apelo profético reverbera em diferentes épocas, inclusive na nossa, levando-nos a questionar onde cresce hoje a esperança e como estamos permitindo que ela floresça dentro de nós. Embora seja um texto antigo, a urgência e a precisão da mensagem tornam-se vigentes em nossa realidade multifacetada, pois as crises nunca cessam de vir, mas tampouco cessam de revelar onde o Espírito quer agir. Em cada frase, podemos quase ouvir o profeta posicionar-se no meio da multidão arrasada, olhando nos olhos das pessoas e dizendo: ainda há tempo para voltar. Isso nos leva a reconhecer que a fé verdadeiramente madura emerge de um lugar onde reconhecemos nossa própria fraqueza e, ao mesmo tempo, a possibilidade de restauração. Joel é o eco dessa esperança, convocando a comunidade a reunir os fragmentos do que restou e deixar que Deus os refaça, não em um mero gesto ritualístico, mas numa obra viva e pulsante. No fundo, esse clamor nos movimenta em direção a uma pergunta essencial. Como ecoa hoje dentro de nós esse chamado para recomeçar? O profeta nos desafia a não ignorar a própria vulnerabilidade, mas abraçá-la como ponto de partida para que o Espírito se manifeste de maneira profunda em nossas vidas. É nessa interseção entre nossas ruínas e o agir divino que nasce algo novo, uma promessa que continua a ecoar, atravessando séculos para cada um de nós. Ser tomado por esse clamor é admitir que somos obra em progresso, que ainda não chegamos onde precisamos estar, mas que há um caminho de encontro com o que Deus quer produzir em nós. Essa voz, que ecoou tão forte em Joel, segue chamando: você está disposto a deixar-se refazer? Quando Joel fala do dia do Senhor, ele traz à tona uma realidade que não deve ser confundida com previsão isolada de catástrofe. Ainda que represente juízo, ela também carrega a urgência de um convite ao despertar. Imaginar esse dia é sentir o tempo se comprimir. O ontem não volta, o amanhã talvez traga resposta. Tudo converge no hoje que exige uma decisão.
Não se trata de gerar medo vazio, mas de despertar consciências adormecidas. Ao usarmos essa expressão, percebemos que não estamos diante apenas de uma data no calendário divino. Trata-se de um momento definitivo, onde a justiça e a misericórdia se entrelaçam para nos chamar à vida plena. Há algo de brado profético nesse chamado, que ultrapassa eras e clama aos corações: escolham a vida. E a vida começa na prontidão, no olhar que se volta e diz: estou aqui. O que o Senhor quer de mim? Mesmo diante de ritmos cotidianos acelerados, somos convidados a parar e escutar. Joel nos lembra que nem sempre o dia esperado será suave e tranquilo. Afinal, despertar com urgência pode ser quase dolorido, especialmente se estamos anestesiados pelas distrações. E, no entanto, é nesse momento que a alma desperta para sentir o pulso do Espírito, para perceber que há mais do que rotinas. Há um chamado eterno que corta o superficial e leva ao essencial. Esse despertar pode parecer desconfortável à primeira vista, pois confronta nossas autoproteções e defesas emocionais. Mas é nelas que Deus encontra espaço para agir com poder, quando nos rendemos e permitimos que a clara luz da presença divina dissipe o que quer nos entorpecer. Joel nos leva a compreender que o dia do Senhor se manifesta não apenas no distante, mas também em cada instante em que abrimos mão de nós mesmos para acolher algo que transcende. E assim, somos convidados hoje, não amanhã nem em algum outro tempo, a nos colocar diante desse dia como quem desperta de um sonho, pronto para viver plenamente aquilo que Deus deseja derramar, ali, no meio da caminhada, no agora que pode ser decisivo. Quando o profeta exorta ao arrependimento, rasgai o coração e não as vossas vestes, ele provoca uma mudança profunda no que entendemos como arrependimento. Não basta gestos exteriores de lamentação, é necessário um movimento interno, autêntico e consciente. Quando rasgamos o coração, permitimos que a fé verdadeira floresça, porque esse gesto aponta não apenas para um desejo de mudança, mas para a disposição em quebrantar-se diante da misericórdia. Esse convite lembra que muitas vezes nos mantemos seguros atrás de rituais que mascaram nossa realidade interna. Joel insiste que é preciso mais, muito mais. É preciso transparência. É como se ele dissesse: chega de maquiagem espiritual. Se queres se reatar com Deus, faça isso com honestidade, com coragem. Nesse espaço de sinceridade, o Espírito encontra terreno fértil para operar restauração. É nesse gesto humilde de se revelar que a graça divina encontra seu caminho. Quando reconhecemos que, sob nossa religiosidade, frequentemente há feridas, medos ou orgulho, abrimos espaço para que algo novo surja. A conversão, então, não é um evento único, mas um caminho que se desenha conforme nos descobre, nos reformula e nos impulsiona em direção à vida que só pode vir além do controle humano. Hoje, esse chamado continua ecoando, pois ainda somos tentados a criar e sustentar aparências, como se isso bastasse. E talvez seja nesse confronto entre aquilo que mostramos e aquilo que somos por dentro que mais precisamos se despir para que Deus revele o que verdadeiramente somos, não com vergonha, mas com esperança de renovo. Assim, esse clamor de Joel nos conduz a uma pergunta íntima, onde há uma casca que você precisa quebrar para revelar o coração esperando por restauração. A resposta pode ser o primeiro passo de um caminho fecundo que nunca se conclui, mas se renova a cada sim que damos ao coração, que se abre para o agir do Espírito. E antes de seguirmos, me conta nos comentários: o que você entende como um arrependimento verdadeiro? É algo que você já viveu de forma profunda? Eu vou estar acompanhando o que você escrever por lá e lendo com atenção cada resposta. A tensão entre justiça e misericórdia é uma das linhas mais delicadas do discurso profético de Joel.
Ele anuncia um tempo de julgamento, mas imediatamente aponta para a possibilidade do coração divino ser tocado pela súplica sincera do povo. Existe no âmago da mensagem uma esperança insistente de que Deus ainda pode se compadecer, mesmo diante do que parece ser um cenário irreversível. A misericórdia não anula a justiça, ela a transcende com graça e sabedoria, revelando um Deus que conhece as intenções mais profundas do coração humano. Joel descreve esse Deus como clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. E essa declaração, presente no capítulo 2, versículo 13, transforma completamente o tom da narrativa. Ao invés de um Deus irado, sem diálogo, temos um Pai que observa com atenção os movimentos do coração e responde ao quebrantamento com compaixão. Isso nos leva a entender que o arrependimento não é apenas uma formalidade, mas uma conversa viva com um Deus que deseja restaurar. Essa abertura para a misericórdia também ensina sobre a natureza dinâmica da profecia. Não se trata de um roteiro imutável, mas de uma revelação que interage com a resposta humana. O juízo não é o fim inevitável, é o aviso amoroso de um pai que quer evitar que seus filhos colham destruição. Joel nos lembra que ainda há tempo e que a misericórdia está à espera de uma resposta genuína, não de discursos decorados, mas de um coração que volta para casa. Somos levados a enxergar que não existe reconciliação verdadeira sem essa tensão. É dentro dela que amadurecemos espiritualmente. Perceber que Deus não é apenas justo, mas também compassivo, nos leva a abandonar a ideia de um relacionamento frio com Ele. A intimidade cresce na medida em que reconhecemos quem Ele é em sua totalidade, e não apenas como uma imagem parcial de temor ou carinho. Hoje, diante de tantos dilemas morais, sociais e espirituais, a mensagem de Joel permanece atual. Há sempre um espaço para recomeçar, se houver sinceridade no retorno. A pergunta que ecoa em nossa consciência é: estamos dispostos a voltar para o Deus que pode, sim, corrigir com firmeza, mas que anseia, acima de tudo, restaurar com amor? Após o choro e o arrependimento, Joel abre as portas para uma das mais belas promessas contidas em sua profecia. Deus removeria a vergonha do povo. A vergonha na cultura bíblica não era apenas um sentimento interno, era um estado visível, uma marca pública de ruína, humilhação e abandono. Quando o Senhor promete apagar essa mancha, está anunciando mais do que restauração material. Está declarando dignidade renovada para aqueles que foram quebrados. No capítulo 2, versículo 27, Joel transmite a voz divina que afirma: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa promessa não é vazia, nem poética demais. Ela aponta para uma intervenção concreta de Deus na vida de um povo que havia perdido quase tudo. A vergonha seria substituída pela certeza da presença de Deus entre eles, e isso redefiniria quem eles eram diante das nações. A mensagem trazida aqui é profundamente terapêutica. Vivemos tempos em que muitos caminham marcados por erros do passado, por falhas que ecoam como acusações silenciosas. Joel nos ensina que o recomeço divino não ignora o que aconteceu, mas reescreve a partir do ponto de dor, criando algo que não carrega o peso da culpa, mas o brilho da redenção. Deus não apenas perdoa, Ele restaura a identidade de quem se volta a Ele. Essa restauração é também um sinal para os outros. Quando Deus remove a vergonha de alguém, Ele está mostrando que a graça é maior do que qualquer cicatriz. Em tempos modernos, isso se manifesta em vidas transformadas, famílias reconstruídas, histórias resgatadas. É um testemunho vivo de que o Espírito não age só para consolar, mas para reerguer, vestir de novo, devolver a honra perdida.
Ao olharmos ao nosso redor, talvez vejamos marcas que ainda carregamos, mas a pergunta que permanece é: você acredita que Deus pode remover também a sua vergonha? Joel nos convida a confiar não apenas na promessa de restauração, mas no caráter de um Deus que cumpre tudo o que diz, inclusive a promessa de que a vergonha não será mais o nome que nos define. Joel descreve um povo assolado por gafanhotos, seca e desespero. A terra havia sido saqueada pelo juízo, mas agora, diante do arrependimento sincero, Deus promete restauração em abundância. A fartura que viria após a escassez seria tão grande que faria o povo esquecer os anos difíceis. Essa mudança não é apenas sobre colheitas e campos verdes, é sobre fidelidade. Deus se mostra fiel mesmo quando tudo parecia perdido e responde com generosidade àqueles que se voltam para Ele. No capítulo 2, versículo 25, Deus promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Essa palavra é profundamente consoladora. Ela não se limita a devolver o que foi perdido, mas oferece algo ainda maior: a recuperação do tempo. E o tempo é um dos recursos mais preciosos que temos. O Senhor está dizendo que pode tornar fértil até os anos de dor, frustração e silêncio espiritual. É nesse ponto que a fidelidade divina brilha com mais força. Ele não abandona o povo à própria sorte, mesmo quando a calamidade foi consequência de seus próprios erros. Deus, em sua aliança, continua comprometido em cuidar, restaurar e fazer florescer onde antes havia desolação. Joel nos ajuda a enxergar que Deus não é apenas justo ou misericordioso, Ele é constante. Sua fidelidade atravessa a crise sem se perder. O que mais impressiona é que essa abundância prometida não tem relação direta com o mérito humano. Não é a perfeição do povo que desencadeia a restauração, mas o arrependimento e a decisão de voltar. Isso nos liberta da ideia de que precisamos provar algo para sermos abençoados. A bênção nasce do encontro com o Deus que é fiel, mesmo quando nós não somos. Diante de tudo isso, talvez você se pergunte: será que os anos que vivi em dor e perda podem ser restaurados? Joel responde com a firmeza de quem conhece o caráter de Deus. Não apenas podem, como serão, se houver arrependimento e fé. E o que virá não será uma mera compensação. Será algo novo, vivo, cheio de propósito e transbordando da fidelidade divina. O ponto central da mensagem de Joel está em sua profecia mais ousada: o anúncio de que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Essa afirmação, contida no capítulo 2, versículo 28, rompe todas as expectativas religiosas de seu tempo. Até aquele momento, o Espírito de Deus era visto como reservado para poucos: reis, profetas e sacerdotes. Mas Joel antecipa algo extraordinário: um tempo em que o Espírito não será mais seletivo, mas abundante e universal. Essa promessa inaugura um novo tipo de relacionamento entre Deus e a humanidade. Já não seria mais necessário pertencer a uma casta específica para experimentar o poder divino. Isso nos revela um Deus que deseja se aproximar, habitar entre o povo, e não apenas visitá-lo ocasionalmente. A profecia de Joel inaugura um conceito revolucionário: o Espírito como presença constante, transformadora e acessível. O verbo derramar é carregado de significado. Não se trata de uma medida controlada ou de algo que se destina apenas a uns poucos privilegiados. É uma imagem de abundância, de generosidade sem contenção. Deus promete encher, saturar, fazer transbordar. Isso transforma completamente a espiritualidade. O ser humano deixa de ser apenas um observador da ação divina e passa a ser participante direto do mover do Espírito. Ao longo da história bíblica, vemos ecos dessa promessa se concretizando.
Quando Jesus promete aos discípulos o envio do Consolador, está apontando diretamente para o que Joel havia profetizado séculos antes. O Espírito Santo não é apenas uma força, mas uma pessoa divina que deseja habitar nos corações e conduzir cada detalhe da vida espiritual. A profecia de Joel é o início de uma revolução silenciosa que se tornaria estrondosa em Pentecostes, como veremos adiante. Hoje, essa promessa ainda é válida. A pergunta que nos resta é: temos nos posicionado para receber esse derramamento? Ou temos vivido com o Espírito como se fosse um conceito distante e não uma realidade viva? Joel nos chama a uma fé que não se contenta com o mínimo, mas que deseja transbordar, porque foi exatamente isso que Deus prometeu: derramar sem medida sobre todos os que estiverem abertos a receber. Uma das maiores riquezas da profecia de Joel é sua ênfase na inclusão. Quando ele afirma que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, está rompendo todas as barreiras sociais e culturais que delimitavam quem podia ou não ser usado por Deus. Essa promessa, registrada em Joel capítulo 2, versículo 28, revela o coração de um pai que não discrimina por idade, gênero ou posição. Num contexto histórico em que mulheres e jovens eram muitas vezes marginalizados das funções religiosas, essa profecia soa como um trovão de libertação. Deus está dizendo que o Espírito não respeita as hierarquias humanas. O que importa não é o status, mas a disponibilidade. Os dons espirituais deixam de ser propriedade de uma elite e tornam-se herança de todos os que se abrem para o agir divino. É significativo que Joel mencione os dois extremos da vida, os jovens e os anciãos. Isso mostra que Deus valoriza tanto o vigor quanto a sabedoria acumulada com os anos. Ninguém está fora do alcance do derramamento do Espírito. Não há aposentadoria espiritual, nem juventude que seja cedo demais para ser cheia de Deus. Cada estação da vida é um solo fértil para que o Espírito floresça, conforme a disposição e abertura do coração. A inclusão das filhas nessa profecia é igualmente transformadora. Num tempo em que a mulher era frequentemente silenciada, Deus anuncia que elas também seriam porta-vozes da sua palavra. Isso não é apenas uma questão de representação, mas de autoridade espiritual conferida diretamente pelo Espírito Santo. Joel nos mostra que onde o Espírito age, todas as divisões culturais se desfazem. A unidade que ele gera é maior do que qualquer tradição imposta. Esse retrato profético nos leva a olhar ao nosso redor e nos perguntar: temos impedido alguém de viver plenamente essa promessa por causa de preconceitos humanos? O derramamento do Espírito, segundo Joel, é para todos. Que nossa comunidade de fé reflita essa verdade e que tenhamos a coragem de permitir que Deus use quem Ele quiser, jovens, idosos, homens, mulheres, porque o Espírito não conhece fronteiras. Na mesma promessa de Joel, o profeta destaca que, com o derramamento do Espírito, virão sonhos e visões. Essa não é uma linguagem poética sem propósito. Trata-se de uma forma concreta de comunicação divina com o ser humano. Em Joel capítulo 2, versículo 28, os sonhos e visões são sinal de que Deus está se revelando de forma íntima, direta, pessoal. Ele não está mais distante, oculto atrás de véus ou rituais complexos. Ele se mostra, ele fala, ele se faz presente. Essas manifestações não são apenas experiências emocionais ou espirituais privadas. Elas têm propósito, direção e conteúdo profético. Os sonhos vêm como sinais enquanto dormimos e as visões como lampejos em plena vigília. Ambas as formas apontam para o fato de que Deus se comunica com seus filhos em todas as esferas da consciência. E essa comunicação não é um privilégio de poucos místicos. É uma herança de todos os que recebem o Espírito.
Ao longo das Escrituras, vemos como sonhos e visões moldaram o rumo de nações e conduziram decisões espirituais profundas. De José no Egito a Pedro em Jope, Deus sempre falou por meio dessas linguagens. Joel apenas confirma que isso não seria mais um evento raro, mas um sinal dos tempos derradeiros. A profecia não vem para impressionar, mas para direcionar o povo a viver com propósito celestial em meio a uma terra em crise. Vivemos em uma época que valoriza o lógico, o mensurável, o que pode ser calculado. Mas Joel nos convida a redescobrir a sensibilidade espiritual para reconhecer que há mensagens do céu esperando por ouvidos e corações atentos. Deus continua a falar por meio de sonhos e visões. O problema não é que ele tenha silenciado, é que temos deixado de escutar com fé. O que temos feito com os sonhos que Deus nos deu? Ignoramos, racionalizamos ou os levamos diante dele em oração? Joel nos convida a estar sensíveis, pois os sonhos dados por Deus são sementes de futuro. Eles podem parecer pequenos à primeira vista, mas carregam o DNA do céu. Quem estiver disposto a ouvir, verá o invisível e caminhará segundo o que Deus revelou. Entre os detalhes mais revolucionários da profecia de Joel está a inclusão dos servos e servas no derramamento do Espírito. No capítulo 2, versículo 29, ele afirma que até sobre os servos e as servas Deus derramaria do seu Espírito. Em um mundo onde a classe servil era ignorada, subjugada e marginalizada, essa declaração não apenas desconstrói estruturas sociais, mas revela o coração de um Deus que vê valor onde a sociedade vê desprezo. Joel não está apenas ampliando a promessa, ele está redefinindo os critérios de quem pode ser cheio do Espírito. O texto não diz alguns servos, mas afirma que o Espírito será derramado também sobre eles, de forma igualitária. Isso destrói a ideia de que há níveis espirituais reservados apenas para os mais instruídos ou para os que ocupam posições de prestígio dentro da comunidade religiosa. Deus está dizendo: ninguém será esquecido, nem o mais humilde. Essa inclusão quebra um paradigma religioso e social profundamente enraizado. O Espírito de Deus não respeita classes. Ele não pergunta sobre status, linhagem ou influência. O que conta é a disposição do coração. E quando ele escolhe derramar sobre servos e servas, está enviando uma mensagem clara: meu reino é para todos, inclusive os invisíveis da sociedade. Joel nos ensina que a presença divina não discrimina. Há um poder transformador nessa promessa. Imagine o impacto de um servo ouvindo que seria cheio do mesmo Espírito que encheu Moisés, Elias, Davi. Isso gera não apenas empoderamento espiritual, mas restauração de identidade. O servo deixa de ser só servo, torna-se templo. E o lugar onde ele pisa, por mais simples que seja, torna-se terreno sagrado, porque ali habita o Espírito do Deus vivo. Hoje, essa promessa permanece viva e atual. Quantas vezes nos sentimos como os últimos da fila, como se fôssemos indignos ou invisíveis aos olhos de Deus? Joel responde com autoridade: Deus vê, chama e derrama. E se você se considera pequeno demais para ser usado, lembre-se que na profecia de Joel, até os servos e servas foram incluídos no plano divino. Ninguém está fora do alcance da graça quando o Espírito decide agir. Logo após prometer o derramamento do Espírito, Joel descreve sinais grandiosos: sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. Essas imagens, registradas no capítulo 2, versículo 31, marcam uma mudança radical na narrativa. Deus deixa claro que, além da experiência íntima com o Espírito, haverá manifestações cósmicas, visíveis, inegáveis, sinais que interrompem a rotina e chamam a atenção para a urgência do tempo.
Esses fenômenos não são meros espetáculos sensacionalistas. Eles têm propósito: alertar, acordar e apontar para a soberania divina sobre toda a criação. O céu e a terra se tornam palco da ação de Deus. Em momentos-chave da história bíblica, os sinais nos céus sempre foram forma de Deus comunicar algo crucial ao seu povo. Desde o arco-íris com Noé, até a estrela que guiou os magos até Jesus, os céus nunca estiveram mudos. A simbologia aqui é poderosa. O sol escurecer e a lua se tornarem sangue representam a ruptura da normalidade. É como se Deus dissesse: vocês precisam parar e me ouvir. Quando o sobrenatural invade o natural, a humanidade é forçada a confrontar o eterno. Joel está nos preparando para um tempo em que Deus tomará o centro do palco da história humana, sem pedir licença para isso. Esses sinais também revelam que o derramamento do Espírito não ocorre em um mundo pacífico ou controlado. Ele acontece no meio de convulsões, crises e abalos. É nesse cenário que o povo de Deus precisa estar sensível e atento. Os sinais não vêm para assustar, mas para convocar. Eles gritam onde as palavras já não são ouvidas. E gritam para que todos se voltem a Deus enquanto há tempo. Vivemos dias em que os sinais parecem estar por toda parte. Crises ambientais, guerras, deslocamentos sociais, inquietações espirituais. A profecia de Joel nos lembra que Deus fala também por meio do caos, e que o Espírito é derramado não para fugir dele, mas para enfrentá-lo com poder e direção. Estamos percebendo os sinais? Ou preferimos ignorá-los por estarmos ocupados demais com nossas rotinas? A profecia de Joel nos leva a um ponto decisivo: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 31. Esse não é apenas um aviso sombrio, é um apelo urgente. Esse dia será grande para os que estiverem cheios do Espírito, alinhados com a vontade divina, mas será terrível para os que resistirem, para os indiferentes, para os que ignorarem os sinais e a voz que chama ao arrependimento. Joel nos apresenta um Deus que respeita o livre-arbítrio, mas que também estabelece limites. O tempo da misericórdia não será eterno. O derramamento do Espírito vem como uma antecipação do juízo, uma última chance de transformação antes do confronto final com a justiça divina. Essa tensão é necessária, pois sem ela nos acomodaríamos na graça sem responsabilidade. O grande e terrível dia não é apenas um evento futuro. Ele começa a se manifestar sempre que há um confronto entre luz e trevas, entre verdade e engano, entre o Espírito de Deus e as obras da carne. É um dia que se anuncia silenciosamente em cada escolha, em cada rejeição à voz de Deus, em cada coração que endurece. Mas também é um dia que brilha em cada conversão, em cada retorno, em cada vida que se rende ao Espírito. Joel está dizendo: o tempo de decidir é agora. Não amanhã, não depois do próximo problema, nem depois de resolver tudo. O Espírito já está sendo derramado. Os sinais já estão acontecendo. O relógio profético está em contagem regressiva. Cada pessoa é chamada a se posicionar. Neutralidade não é opção quando o céu se move e a terra estremece. É hora de decidir se vamos seguir a voz do Espírito ou os apelos de uma cultura desconectada de Deus. Essa mensagem precisa ser ouvida com seriedade, mas também com esperança. O dia pode ser terrível, mas ainda não chegou plenamente. Ainda há tempo. E esse tempo é oportunidade, é graça estendida. É chance de recomeçar. Que cada um de nós possa usar o hoje como um altar de decisão, não movido pelo medo, mas pela convicção de que Deus está chamando para algo maior, antes que o tempo da escolha se encerre. No auge da revelação profética de Joel, surge uma das promessas mais libertadoras, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32.
Essa afirmação não depende de méritos, linhagem ou posição espiritual. O acesso à salvação é universal, pessoal e imediato. Basta clamar. Em tempos de caos e sinais apocalípticos, essa verdade resplandece como uma porta aberta para quem estiver disposto a atravessá-la. Joel nos mostra que a salvação não está condicionada ao local de nascimento nem à perfeição religiosa. Ela está ao alcance de quem reconhece sua necessidade e responde ao chamado com fé. A palavra invocar carrega um sentido profundo de dependência, urgência e entrega. É o grito de quem já tentou tudo e, por fim, volta-se à única fonte capaz de restaurar completamente. O clamor sincero toca o coração de Deus. É interessante notar que Joel não diz todo aquele que entender ou todo aquele que for digno, mas todo aquele que invocar. Isso rompe com a lógica humana de merecimento e nos revela o coração gracioso de Deus, que atende ao humilde, ao quebrantado, ao que chama com sinceridade. Essa mesma promessa é citada por Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, ampliando sua validade para todos os povos e culturas. Essa abertura para todos nos lembra que Deus não trabalha com exclusividades espirituais. Ele está acessível, próximo, disposto a ouvir. O problema, muitas vezes, está na ausência do clamor. Em um mundo cada vez mais autossuficiente, invocar o nome do Senhor tornou-se um ato contracultural. Mas ainda é, e sempre será, o caminho para a salvação verdadeira. Joel nos leva de volta ao essencial. O nome do Senhor é torre forte, e os que correm para ele estão seguros. Você já invocou esse nome com todo o seu ser? Não apenas como um recurso em tempos de crise, mas como uma entrega plena, um reconhecimento de que não há outro caminho. Joel nos lembra que a porta está aberta, o acesso foi liberado e que o clamor sincero ainda move os céus. Que não deixemos esse convite sem resposta. Dentro da profecia de Joel, Jerusalém aparece não apenas como uma cidade geográfica, mas como um símbolo espiritual de refúgio. No capítulo 2, versículo 32, ele declara que no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Esse lugar se torna, então, uma representação da presença divina, do abrigo seguro para aqueles que invocam o nome do Senhor. Em meio ao caos anunciado, há um ponto de estabilidade. Onde Deus está, ali há segurança. Historicamente, Jerusalém era vista como o centro espiritual de Israel, o lugar onde a presença de Deus habitava no templo. Mas Joel amplia esse significado. Não se trata apenas de uma localização física, mas de um lugar de comunhão e aliança. Estar em Jerusalém, na perspectiva profética, é estar em Deus, é viver sob a cobertura do Altíssimo. É mais do que se proteger, é se posicionar onde o Espírito de Deus se manifesta com intensidade. Esse conceito ganha ainda mais força quando lembramos que o nome Jerusalém significa cidade da paz. Que paradoxo! Em meio à iminência de juízo, Deus aponta a cidade da paz como o refúgio dos que o buscam. É uma lembrança de que a paz verdadeira não é ausência de conflitos, mas presença de Deus em meio a eles. Joel não promete um mundo sem guerra, mas um lugar seguro mesmo no meio do fogo. Esse símbolo se amplia ainda mais quando olhamos para o Novo Testamento e entendemos que hoje, por meio de Jesus, não buscamos mais um templo físico, mas nos tornamos morada do Espírito. A Nova Jerusalém começa dentro de nós. O refúgio agora não é um endereço, mas um relacionamento. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, preparada como noiva, um povo redimido e habitado por Deus. A questão que fica é: temos feito da presença de Deus o nosso refúgio, ou temos buscado segurança em estruturas passageiras? Joel nos convida a encontrar nossa Jerusalém interior, o lugar onde a presença do Senhor habita
e onde o Espírito Santo encontra liberdade para agir. É ali que está o verdadeiro livramento. Quando Joel anuncia o derramamento do Espírito, ele não fala apenas de experiências individuais, mas de uma revolução espiritual coletiva. O Espírito não seria dado a um ou outro, mas a todos, jovens, velhos, homens, mulheres, servos e servas. Isso cria uma nova forma de viver a fé, não mais centrada em figuras religiosas isoladas, mas numa comunidade cheia da presença de Deus, onde cada um tem papel ativo na obra espiritual. Essa visão rompe com o modelo tradicional do Antigo Testamento, onde apenas alguns poucos recebiam unção para liderar. Em Joel capítulo 2, versículo 28, vemos uma descentralização da experiência espiritual. Agora, a profecia, os sonhos, as visões e os dons se tornam parte do cotidiano do povo de Deus. Isso cria uma comunidade profética, onde cada membro é visto como participante direto do mover divino. Esse novo tipo de comunidade exige uma nova mentalidade. Não se pode mais viver de forma passiva, esperando que líderes façam tudo por nós. O Espírito é derramado para equipar cada crente a servir, ouvir, falar, sonhar, agir. Isso transforma não apenas a igreja, mas as relações, os lares, os ambientes de trabalho. Onde há uma pessoa cheia do Espírito, ali há a possibilidade de transformação. A presença do Espírito também elimina as barreiras que normalmente dividem as pessoas: idade, gênero, condição social. Joel apresenta um corpo espiritual, onde todos têm valor e voz. Isso nos desafia a olhar para a comunidade de fé com novos olhos, reconhecendo que o Espírito pode usar qualquer um, desde que o coração esteja disponível. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7, os dons são variados, mas o Espírito é o mesmo, e todos são dados visando o bem comum. Será que temos vivido nossa fé como comunidade cheia do Espírito ou ainda mantemos uma espiritualidade centralizada e hierarquizada? Joel nos convida a uma nova realidade. Uma igreja onde o Espírito não é cativo de estruturas, mas livre para agir em todos. E essa liberdade gera uma comunidade viva, ativa e profundamente transformadora. Séculos após a profecia de Joel ser proclamada, ela se cumpre de forma estrondosa em Jerusalém. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 16 ao 18, Pedro, cheio do Espírito, declara com ousadia diante da multidão: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel." Naquele momento, a profecia deixa de ser apenas uma esperança futura e se torna um presente palpável. O Espírito é derramado com poder sobre todos e a igreja nasce marcada pela presença sobrenatural. É notável como Pedro, ao explicar o fenômeno do Pentecostes, não recorre a explicações filosóficas ou retóricas, mas aponta diretamente para Joel. Isso mostra que o que estava acontecendo não era uma nova religião ou uma nova seita, mas o cumprimento de uma antiga promessa feita pelo próprio Deus. O Espírito Santo não chegava como uma surpresa, mas como uma aliança cumprida, com sinais, vozes proféticas e transformação visível. A conexão entre Joel e o Pentecostes nos ajuda a entender que o plano de Deus sempre foi envolver o seu povo em uma vida de poder, não apenas de conhecimento. O derramamento do Espírito não foi um evento isolado, mas o início de uma nova era espiritual. Pedro não apenas cita Joel, ele incorpora sua profecia como fundamento da nova comunidade. Isso nos ensina que o mover de Deus é construído sobre a fidelidade das Escrituras. O Pentecostes também nos mostra que o Espírito não chegou com discrição, mas com impacto. Houve som, fogo, línguas e um povo novo sendo formado. E isso é a expressão viva do que Joel predisse. Um tempo em que todos profetizariam, veriam, ouviriam e se moveriam debaixo da unção.
A promessa antiga não perdeu a força com o tempo, ela ganhou forma na igreja. Se Pedro viu em Joel a confirmação do que o Espírito estava fazendo em seu tempo, por que muitos hoje tratam essa promessa como algo distante? O mesmo Espírito continua disponível, pronto para se manifestar onde houver fé e disposição. Joel ganhou voz em Pedro e pode ganhar voz em cada um de nós, se formos sensíveis ao seu chamado e dispostos a carregar a chama do Pentecostes. Muitos se perguntam se aquele mesmo derramamento descrito por Joel e cumprido em Atos ainda acontece nos dias atuais. A resposta bíblica é clara: sim, o Espírito continua sendo derramado. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro declara: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso abrange gerações e nações. O derramar não foi limitado ao primeiro século. O Espírito Santo é constante em sua atuação, mas dinâmico em sua manifestação. Ele não se limita a uma fórmula, nem a um tempo específico da história. Sua missão é guiar, consolar, capacitar, convencer e transformar. E isso ele continua fazendo em todas as partes do mundo onde há corações disponíveis. Joel não falou de um avivamento momentâneo, mas de um rio contínuo que flui conforme a vontade de Deus. A questão, portanto, não é se o Espírito ainda age, mas se nós ainda estamos abertos a recebê-lo. Em muitos lugares, a ação do Espírito foi engessada por estruturas religiosas ou negligenciada por frieza espiritual. Porém, onde há fome e sede de Deus, o Espírito vem com liberdade. Testemunhos contemporâneos de cura, transformação, libertação e conversão confirmam que ele está em movimento, como sempre esteve. Essa continuidade do derramamento também nos chama à responsabilidade. Não fomos chamados apenas para receber o Espírito, mas para cooperar com ele. Somos vasos vivos, instrumentos nas mãos de Deus. O derramamento não é fim em si mesmo, é um convite à missão. Receber o Espírito é receber também o encargo de viver em santidade, impactar o mundo e proclamar as verdades do reino com ousadia. Se Joel nos mostrou o início e Atos nos revelou o cumprimento, agora é nossa vez de viver o desdobramento. O Espírito ainda age, mas ele deseja agir através de você. Não se trata de reviver um passado glorioso, mas de participar ativamente de um presente poderoso. A promessa continua viva e está ao alcance de todos os que estiverem prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor. Ao chegar ao final da profecia de Joel, somos confrontados com uma pergunta inevitável. Estamos verdadeiramente prontos para o derramamento final do Espírito? A Bíblia nos mostra que antes do retorno de Cristo, haverá um grande mover espiritual sobre a terra. Um tempo em que o Espírito será derramado com intensidade renovada. Em Tiago, capítulo 5, versículo 7, há uma referência clara à chuva temporã e serôdia, símbolo do início e do fim do ciclo espiritual. Joel preparou o povo para o início desse ciclo, mas agora vivemos nos dias em que a chuva final se aproxima. O Espírito será derramado novamente com força, despertando corações, restaurando chamados e convocando os fiéis à colheita espiritual. Mas esse derramamento não cairá sobre corações distraídos ou indiferentes. Será recebido por aqueles que se prepararam, que clamaram, que permaneceram vigilantes. Preparar o coração não é um ato passivo. É uma jornada diária de rendição, arrependimento, escuta e obediência. É criar um espaço onde o Espírito tem liberdade para agir, corrigir, renovar e impulsionar. A prontidão espiritual não nasce do medo, mas do amor ardente por Deus e do desejo profundo de ser parte do que Ele está fazendo nos últimos dias. A Bíblia nos mostra que, em momentos decisivos, o Espírito procurou por corações preparados. Quando Jesus foi batizado,
O Espírito desceu sobre ele, porque havia ali um coração totalmente alinhado com o Pai. Quando os discípulos oravam em Atos, estavam em unidade e perseverança, prontos para o que viria. Não é diferente hoje. A questão não é se Deus vai derramar, mas quem estará pronto para receber. Joel nos deixa uma profecia viva, pulsante, que nos alcança com força e esperança. Agora é nossa vez de responder. O Espírito será derramado. Os sinais já estão aqui. A palavra já foi liberada. A colheita se aproxima. Estamos com o coração preparado para esse derramamento final? Ou ainda, estamos distraídos, presos a rotinas que ignoram o sagrado? Que essa reflexão nos leve a um posicionamento real, profundo, transformador. O tempo chegou e o Espírito está à porta. Você que já viu o mundo mudar tantas vezes, sabe o valor de uma promessa que não falha. Se essa mensagem acendeu algo aí dentro, compartilhe com quem precisa ouvir. Escreva nos comentários o que o Espírito te fez lembrar. E se ainda não está inscrito, esse é o momento certo, porque a palavra continua viva e há muito mais por vir.